Vamos falar agora sobre educação e ciência. Assim como temos educação física desde a pré-escola, por que não termos também educação cerebral no currículo? Nos últimos 20 anos, houve um crescimento significativo nas pesquisas sobre o cérebro. Apesar disso, acompanhando os resultados de centenas de estudos, existe o consenso de que pouco se sabe sobre o cérebro. Assim como podemos manter o cérebro saudável? Será que a ginástica cerebral realmente ajuda? Será verdade que se não estimularmos ou treinarmos o cérebro, as capacidades vão diminuir? Quem nos ajuda a responder essas perguntas é a mestra em psicologia cognitiva, Julie Silveira Gomes. Julie, bem-vinda ao nosso programa. O que é educação cerebral? A educação cerebral ela é um novo conceito na educação que visa integrar os aspectos fisiológicos com os aspectos psicológicos e emocionais do indivíduo. Por exemplo, na educação física, o profissional costuma ensinar o movimento, a ação do esporte, mas muitas vezes ele não trabalha com o aspecto da ansiedade pré-competição, de como trabalhar a concentração e o foco para que o atleta possa ter um melhor rendimento. E ela pode evitar doenças, por exemplo? Sim. Uma prática de educação cerebral desde a infância, ela contribui muito para, por exemplo, desenvolver o foco de atenção e certas habilidades. No transtorno de déficit de atenção, uma das habilidades mais comprometidas é a capacidade de selecionar o estímulo ao qual a criança vai prestar atenção. E isso desencadeia uma série de dificuldades, por exemplo, na aprendizagem de matemática, no convívio social entre as pessoas. Já no transtorno de ansiedade, o aspecto a ser trabalhado é outro, é um equilíbrio entre os sistemas autonômicos para que a pessoa aprenda a relaxar e não veja todas as situações como ansiogênicas e comece a ter sintomas. Esses transtornos que você citou poderiam ser o quê? Hiperatividade, os da ansiedade seriam quais? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que acomete tanto crianças quanto adultos. Existem também o transtorno de atenção como síndrome do pânico, as fobias, que técnicas de relaxamento e de equilíbrio fisiológico podem melhorar os sintomas. Existem também alguns transtornos, como transtornos de humor, os transtornos depressivos, que a partir de um treinamento e de um autoconhecimento de como o meu batimento cardíaco, os meus aspectos fisiológicos influenciam na minha emoção, eu posso ter uma melhora e sair de quadros depressivos. Você tem desenvolvido instrumentos para identificar as habilidades do cérebro, né? Como funcionam esses instrumentos? Sim, atualmente existe um software que se chama ProA. Ele é exclusivamente para uso profissional, para ajudar a identificar essas habilidades básicas nas pessoas. Ele avalia a habilidade de atenção seletiva, a habilidade de memória de trabalho, a habilidade visoespacial e a habilidade aritmética. Então, aplicando um jogo que se chama ProA, o profissional pode ter um melhor conhecimento da capacidade do seu cliente ou do seu aluno e desenvolver estratégias para ensinar essa pessoa a ter um maior equilíbrio. Quer dizer, a partir daí educar o cérebro, né? Você citou que tem aula de educação física, o professor ensina a parte mais de movimentos e poderia também educar o cérebro. Daqui a algum tempo poderia o próprio professor de educação física poderia treinar também a educação do cérebro? Como é que funcionaria na prática? Isso, essa é a abordagem mais integrada que tanto o laboratório quanto as empresas e as escolas deveriam desenvolver. O professor de educação física ele tem que ter uma compreensão de que todo o movimento corporal ele acontece porque o cérebro envia um impulso para que aquilo ocorra. Então, quando eu começo a correr, o meu corpo ele envia sinais para que eu faça o movimento, a aceleração do batimento cardíaco, e isso pode gerar sensações como, por exemplo, certa ansiedade, porque o meu batimento cardíaco está acelerando. Já o professor de educação infantil ou os pais poderiam ter uma abordagem de ensinar o desenvolvimento cognitivo para a criança, tanto em habilidades sociais quanto em habilidades cognitivas mesmo, o raciocínio lógico, a tomada de decisão, aprender a fazer escolhas desde a primeira infância, e isso é fundamental para a formação do cérebro adulto. Ok, Julie, obrigada pelas informações. Mais informações sobre esse assunto no site educaçãocerebral.com. Bom dia.